Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim no versículo 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entretanto, o anjo aonde ela estava disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vou ler mais um pouco, tá bem? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Boa questão, não é? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo continua: E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você tem uma promessa. Você tem muitas promessas. E todas as promessas, elas saem do âmbito da possibilidade. Você pode ver que tudo que Deus nos promete é impossível, porque é dessa forma que Deus trabalha. Maria, ela estava ali. E de repente aparece esse homem que a Bíblia fala que era o anjo Gabriel, uma forma humana. E ele, da parte do Senhor, enviado de Deus, ele foi comunicar Maria: Maria, você foi escolhida, você foi achada de Deus e você vai gerar um filho. Eu fico a pensar a reação de Maria, porque é realmente impossível acreditar num contexto desse, porque ela faz a seguinte indagação: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Todos nós sabemos, né? Hoje você pode fazer vários procedimentos, vários processos para engravidar. Mas antigamente era somente assim. Não tinha outra possibilidade, não tinha intervenção médica, nem tecnologia avançada como nos dias atuais nós estamos vivendo. O que acontece é que a pergunta de Maria foi muito sensata. Como é que eu vou gerar se eu nunca tive relação sexual com ninguém? Né? Que eu não tive relação com um homem. Isso não pode acontecer. Porque o que eu sei que para ter um filho, isso tem que acontecer. É uma pergunta sensata. Ela não está fora da lógica dela. Mas o nosso Deus,
trabalha fora da nossa lógica. Enquanto Maria estava pensando como seria, porque eu sou virgem, né? Eu tenho meu namorado, o meu companheiro, mas nós nunca tivemos ainda relação. Então, como isso vai acontecer? Já viu a cabecinha de Maria, como é que ficou? É mesmo pela fé acreditar naquilo. É somente pela fé, porque se não for pela fé, a pessoa fica maluca. Não, isso é impossível, não tem como. E quando toca no impossível, a gente dá como maluco. A pessoa está enferma e a primeira palavra que o médico vai dizer é impossível você ser curado. Você fica o quê? Você fica maluco, tipo, não, é impossível, não tem cura. Por mais que eu tente ou busque recursos, não dá. Deus falar para você assim, eu vou te dar um filho e você já fez tudo que podia fazer, tudo que estava ao seu alcance, porque a partir do momento que já não está no nosso alcance, está no alcance de Deus, e você fez tudo que estava no seu alcance, e não, é impossível. Aí você fica assim, vou dar como maluca, porque Deus está falando que vai acontecer, Deus está falando que eu vou gerar, Deus está falando que eu vou possuir, Deus está falando que eu vou pisar essa terra, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, mas é inalcançável. Não é? É complicado entender os meios que Deus trabalha. É difícil entender. Mas Deus conhece o nosso coração. E sabe o que o anjo disse para Maria? O anjo diz assim: o Espírito descerá sobre ti, o Espírito Santo. Olha a resposta do anjo. Descerá. Ou seja, vem do alto. Daquilo que você não pode alcançar. E se você tocar é pela graça. Achou favor diante de Deus, você toca. O anjo estava dizendo assim. O anjo estava dizendo assim: descerá. Vem do alto. Você será envolvido com a minha sombra do Todo-Poderoso. E durante esse processo você não tem que se preocupar com nada, porque vai nascer. E quando nascer, o santo que há de nascer em ti, ele será chamado Filho de Deus. Ele vem com um propósito. O que você está gerando tem um propósito. Escute o que o Espírito Santo de Deus está falando para você. O que você está gerando agora tem um propósito. Jesus veio com um propósito. Yeshua, Jesus, o seu nome, o Senhor é salvação. Deus não faz nada sem propósito. Mudou para essa casa, Deus tem um propósito aí. Gerou essa criança. E mesmo tem pessoas que geram crianças e não queriam. Acontece muito. Mas até o nascimento dessa criança é com um propósito. Deus está falando em mistério aqui. Durante esse processo de gestação que você está passando, você está sendo cuidado por Deus. Nós somos cuidados o tempo todo? Somos. Mas existe processo que você tem que estar tomada, tem que se apoderar, tem que estar diante de Deus, da presença dele, sendo envolvida pela sombra do Altíssimo, porque haverá levantes. Escute isso, por que haverá levantes? Porque quando Jesus nasce, o José, pai de Jesus, ele tem um sonho
pedindo para que saísse dali, porque haveria uma perseguição contra a vida de Jesus. Entendemos o quê? Que haverá perseguições para matar. Não quer que o Salvador venha, que ninguém toca num projeto que foi o próprio Deus que determinou. Preste atenção, que Deus está falando com você. A palavra diz assim: foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Deus enviou com esse propósito. Ninguém para. Ninguém para. Diz que quando Jesus nasceu, o anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus enviou Jesus, seu Filho, com um propósito. E todos nós aqui temos propósito. Todos nós, Deus tem um propósito. Alguns vão alcançar multidões. Outros vão alcançar famílias. Outros vão alcançar países, vidas. Outros Deus vai usar para curar, enquanto outros para a libertação. Através do seu testemunho, serão vidas curadas. Através da sua vida, vidas serão transformadas. Todos nós temos um chamado para alcançar esse poder de Deus e este poder de Deus se manifestar através da nossa vida. Escute o que o Espírito Santo te diz. Está sendo gerado dentro de você. Ninguém impedirá. Ninguém poderá tocar, porque você está sendo envolvido no poder, na sombra do Altíssimo. Ele está te resguardando até que nasça. E vai nascer. Vai nascer. O que está sendo gerado dentro de você. Deus está dizendo para você: não temas. Podem falar o que falarem. E às vezes você até ouviu. Não vai chegar até o fim. Não vai prosperar. Não vai viver. E Deus está dizendo para você: vai. Porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito para fazer. É por isso que Maria não entendia os mistérios de Deus, do reino de Deus. Nós não entendemos. Mas o que a palavra fala? Que nós devemos confiar. E o anjo entende a dúvida de Maria e fala assim: olha, Isabel, sabe quem é Isabel? Aquela já idosa que não podia gerar? Ela está grávida. Por que o anjo menciona Isabel? O que tem Isabel no contexto de Maria? Sim, eram parentes, mas não é? O anjo está trazendo uma novidade que nem Isabel havia contado. Por quê? Porque o anjo está dizendo: Maria, eu sei que tem muitas dúvidas no seu coração. Eu sei que tem muitos questionamentos dentro de você. Mas eu só preciso que você tenha fé. Eu só preciso que você acredite. Eu só preciso que você guarde essa palavra. Era isso que o anjo estava dizendo para Maria. Ela concebeu um filho na velhice. Você é parente dela. Todos falavam. Isabel e Zacarias já não terão filhos. Já não podem mais gerar. Mas ela concebeu. E ela já está de 6 meses gestante. Para quem dizia que ela era estéril, ela está grávida. Para quem dizia
Olha, para aqueles que diziam que não ia dar, que já chegou no fim da linha, no fim do poço, olha o que o Espírito Santo manda te dizer. Já está de 6 meses. Já está chegando assim para nascer. Falta pouco para você pegar a criança. Olha, a minha forma de pregar, Deus me usa dessa forma, mas eu acredito que você compreenda que Deus está falando aqui de uma forma em parábolas, mas você está entendendo que Jesus, o Espírito Santo, está falando com você. Jesus falava muito através de parábolas e as pessoas percebiam, né? Outros não tinham discernimento, mas eu sei que Deus está te dando discernimento. E se você não está tendo, peça discernimento para entender. O que Deus está falando com você é mistérios. Ele está dizendo para você, já está de 6 meses. E de 6 meses para 9, falta 3 meses. Falta pouco. A fase difícil, você já passou. Ah, mas ainda estou nela. Não, você já passou. Do desenvolvimento, dos enjoos, do cansaço, do sono. Na gravidez é assim, né? Eu senti muito cansada quando eu estava grávida, mas principalmente os enjoos. Então, quando você vê os levantes, você está vendo os levantes? É porque você está muito próximo, são sinais, muito próximo de alcançar a promessa. Então, não vai desanimar, não vai parar, não vou parar, não vou, Deus me prometeu, Ele é fiel. Jeremias 32:17 fala, Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, não há nada demasiadamente difícil para ti. O que você está vivendo, Deus pode mudar. O que você está passando agora, Deus vai mudar. Tá vindo aí. Tem os sinais dos levantes? Tá cansado? Exaurido? Preocupado? Não sabe o que fazer? Eu sempre falo, não sabe o que fazer? Deixa que Ele sabe. Deus sabe o que fazer. Quantas vezes me aconteceu? Não sabia o que fazer. Nem por onde ir. De repente a luz brilhava dentro de mim. A luz do justo, ela é como a luz da aurora. Ela brilha, brilha, brilha até ser dia perfeito. A luz de Deus brilhará dentro de você e nascerá algo aí que vai fazer, que vai trazer alegria, que vai trazer felicidade. O anjo está dizendo assim, e disse assim, o anjo disse assim, me perdi. Não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, será para a tua casa, para todo o povo. A alegria vai entrar na sua casa. Maria, quando concebeu Jesus, com certeza, a alegria entrou naquele lar. E o Espírito Santo está falando com você, a alegria também entrará na sua vida. Então, pega essa palavra no teu coração. Falta pouco, aguenta firme. Já está sendo gerado dentro de você. E tem uns aqui que Deus está falando, começa hoje. Tem um projeto aí que Deus está colocando hoje. Uma luz aí está nascendo dentro de você. E vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É o que o Espírito Santo de Deus manda te falar. Alguma palavra que o Senhor profetizou aqui e que caiu por terra sem antes acontecer? Jamais. Penso, Maria, meu Deus, como é possível? É possível. É possível. Você vai falar assim, gente, como é possível? Eu não tinha condições. Mas para o nosso Deus, não há nada demasiadamente grande, impossível, difícil, complicado. Às vezes você tem uma pessoa da sua família que é muito complicada. Não é demasiado para o teu Deus. Talvez você bateu em várias portas ao longo desse ano e todas as portas elas estão fechadas. Não é demasiado para o teu Deus. Há o processo que eu sempre falo, da espera. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo da espera. E quando é o tempo de esperar,
algo bom acontecer, essa espera é muito demorada, porque ela vai nos consumindo aos poucos. Mas espera no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho a ele. A palavra diz que ele fará, o mais ele fará, o que é preciso ser feito, ele vai fazer. Então essa é a mensagem do Espírito Santo para você nesse dia. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você, já está sendo gerado dentro de você. Falta isso. Sabe o que é isso? Falta pouco para nascer. A luz brilhará na tua casa. A luz brilhou na vida de Maria, brilhou na vida de José. A luz brilhou no meio do povo que esperava o Salvador. Você está esperando uma salvação do Senhor. Você está precisando de uma providência de Deus. Tem pessoas aqui que precisam de uma providência urgentemente. E tem que falar, Deus, eu preciso da urgência. E eu já vivi isso. Ó. No início, quando eu abri a minha empresa, dívidas assim no sentido, faturas e mais faturas para pagar. E se você não vender, como é que você vai pagar suas contas? Então as portas estavam muito fechadas. E eu entrei num desespero, falei, nossa Senhor, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Como é que eu vou fazer? Discute isso. Eu falei para Deus, como é que eu vou fazer? Eu não conseguia, não aparecia clientes, tinha muitos imóveis para vender, mas as portas se fecharam. Eu lembro que eu entrei no banheiro da minha agência, ajoelhei lá no chão e falei, Deus, o Senhor é que permitiu abrir, foi o Senhor que mandou eu abrir. E eu estou fazendo a sua vontade. Então eu peço ao Senhor que me mande a providência, porque eu não sei mais o que fazer. Escute isso, naquela semana entrou em contato comigo um americano. Eu tinha uma grande quinta, uma fazenda à venda, né, que fala quinta, de muitos hectares de terra. E eu falo que foi uma das maiores vendas que eu fiz no começo do início de carreira. Aquele dinheiro foi um oxigênio para mim. Por meses, a comissão daquela venda por meses me ajudou. Percebe o que Deus faz? Quem imaginava que viria lá dos Estados Unidos uma pessoa comprar um imóvel aqui, uma fazenda aqui, uma quinta aqui, e Deus fez. Então eu quero dizer uma coisa para você, você espera de um lado e Deus tem outro lado. Você espera de uma fonte e Deus abre uma fonte, nem existe, mas Ele abre. Ele cria situações que não existem para te abençoar. Então, com experiência própria, eu falo de todo o meu coração nesse dia para você. Confia nele. Confia de todo o teu coração. Eu tive já momentos de desespero que eu não sabia o que fazer, a quem recorrer. E o problema é que a gente sempre vai recorrer a Deus em último lugar, né? Tipo, falo com um, falo com outro. Não. Primeira pessoa, Deus. Eu fui diretamente para Deus. Eu me ajoelhei lá e falei, Senhor, foi o Senhor que me mandou fazer, foi o Senhor que pediu para abrir, foi o Senhor que me garantia. Então, Pai, eu passo essa responsabilidade para o Senhor. E é como a multiplicação. Paguei, sobrou e sobrou para meses, até fazer outras vendas. Entende? Aleluia, Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel. Ai, não acredito, não acredita, então passe a acreditar. Porque a palavra diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Te fez uma promessa, não é impossível para o teu Deus. Ele vai enviar a providência para você, nem você sabe de onde vem, não sabe, nem sabe de onde que vem. Mas Deus está dizendo assim, eu tenho os meus meios, eu tenho os meus caminhos, e eu alcanço quem eu quiser alcançar, e eu abençoo quem eu quiser abençoar. Tá vindo aí. Aguenta firme. Só um pouco mais de tempo. Ah, mas quanto tempo? É pouco. De 6 meses da gravidez de Isabel para 9, uma gestação normal 9 meses, faltava 3 meses para a criança nascer. E o Espírito Santo está falando mistério com você. Pouquíssimo tempo, você verá o nascimento da criança. E a alegria, ela entrará na tua casa. Tem coisas grandes, muito grandes, muito grandes. Eu sinto a presença de Deus a falar isso. Tem uma mudança significativa na sua vida,
que já há muito tempo você não sabe o que é entrar felicidade na sua casa. Mas essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Fica com essa palavra? Eu fico com ela para mim. Eu sempre pego as palavras para mim também. E guardo aqui no meu coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, tá? Fica na paz do Senhor, porque nós precisamos de paz. Fica na paz do Senhor. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir, né? Porque nós fazemos tudo pela permissão dele. Se ele não permitir, não estarei. Mas se ele permitir, e eu sei que ele me dará força, eu estarei aqui para mais uma vez ministrar a palavra dele no seu coração. Olha, um grande beijo no seu coração. Amém? Obrigada pelos novos inscritos. Deus abençoe você que está aí, que não me conhece. Seja bem-vindo no meu canal. Que eu possa ser uma fonte de vidas, de águas vivas para você. Que você possa receber e beber e saciar a sua sede, matar a sua sede. Você que sentir no seu coração de se inscrever, fique à vontade. E peço também para que as pessoas curtam o vídeo. Não é? Mas é chato, eu não gosto, sabe? Tem pessoas que insistem tanto. Mas o YouTube tem que entender que o vídeo, ele vai ser viável para outras pessoas, entende? O vídeo tem um conteúdo bom, um conteúdo que pode ser compartilhado. Então tem pessoas que isso não custa nada, né? Só lhe dar um clique e já está. E tem pessoas que nem para isso, sabe? São pessoas assim, só querem receber, mas não querem doar. Gente, a gente tem que saber doar também, não é só receber. A gente tem que ser servo. Muitas pessoas só querem ser servido. Você tem que ser servo, saber ser servo também, servir as pessoas. Eu estando aqui, eu estou servindo você. Eu estou servindo a Deus primeiramente e estou trazendo o reino dele para você. Então, assim, eu não estou pedindo para você pagar minhas contas, nada disso. Eu estou pedindo para você compartilhar com uma pessoa que você sinta no coração ou simplesmente dar um amém, que é um amém, eu recebo essa palavra. Porque a gente entende que você está entendendo a mensagem. Porque às vezes as pessoas entram e a gente sabe que ouviu e tudo, mas não dá um manifestar. E a gente pensa, mas será que a pessoa está recebendo a mensagem? Será que... né? De agrado não me interessa ser de agrado, viu? Porque tem mensagem que não vai agradar. Tem pessoas que não querem ouvir a verdade, só querem ouvir o afago no ego. Mas isso não me interessa. O que eu me interessa está recebendo a mensagem. Deus está falando com você. Então não custa nada compartilhar, não custa nada dar aqui um like no vídeo e falar assim, eu gostei do vídeo. A palavra falou comigo, entende? E é assim que vai crescendo, porque se você foi alcançado, você foi alcançado por outra pessoa. Se o vídeo chegou até você, você que não me conhece, alguém fez isso, compartilhou e chegou até você. O YouTube enviou até você. Então, assim, se você... olha, Deus fala através dessa vida. Eu sinto Deus. Amém. Se você não gostou, não há problema. Não é? A gente não tem que gostar de tudo na vida e faz parte. É assim que Deus nos deu. Deus nos fez com livre-arbítrio para escolher as coisas. Tá bem? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Um beijo aí no seu coração. Até a próxima mensagem. Amém.